O Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Por Allan Kardec. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Tradução de Guilhom Ribeiro Febe. Sumário. Nota da editora. Explicação. Prefácio. Introdução. Primeiro, objetivo desta obra. Segundo, a autoridade da doutrina espírita. Controle universal dos ensinos dos espíritos. Terceiro, notícias históricas. Quarto, Sócrates e Platão, percussores da ideia cristã e do espiritismo. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. Capítulo 6. O Cristo Consolador. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Capítulo 17. Sede perfeitos. Capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Capítulo 23. Estranha moral. Capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Capítulo 25. Buscai e achareis. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Capítulo 27. Pede e obtereis. Capítulo 28. Coletânea de preces espíritas. Nota da editora. A nossa tradução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo foi feita da terceira edição francesa, ou seja, daquela que foi revista, corrigida e modificada por Allan Kardec
Revista Espírita, Notas Bibliográficas, novembro de 1865. Encarregou-se dessa tradução o saudoso presidente da Federação Espírita Brasileira, Dr. Guilhom Ribeiro, engenheiro civil, poliglota e vernaculista. Rui Barbosa, em seu discurso pronunciado na sessão de 14 de outubro de 1903, Anais do Senado Federal, volume 2, página 717, referindo-se ao seu trabalho de revisão do projeto do Código Civil, trabalho monumental que resultou na réplica que lhe imortalizou o nome como filólogo e purista da língua, disse: devo, entretanto, senhor presidente, desempenhar-me de um dever de consciência, registrar e agradecer da tribuna do Senado a colaboração preciosa do senhor Dr. Guilhom Ribeiro, que me acompanhou nesse trabalho com a maior inteligência, não limitando seus serviços à parte material do comum dos serviçores, mas muitas vezes suprimindo até as desatenções e negligências minhas. Como vemos, Guilhom Ribeiro recebeu aos 28 anos o maior prêmio, o maior elogio a que poderia aspirar. Um escritor e a Federação Espírita Brasileira, 20 anos depois, consagrou o nome, aprovando unanimemente as suas impecáveis traduções de Kardec. Jornalista emérito, Guilhom Ribeiro foi redator do Jornal do Comércio e colaborador dos maiores jornais da época. Exerceu durante anos o cargo de diretor-geral da Secretaria do Senado e foi diretor da Federação Espírita Brasileira. No decurso de 26 anos consecutivos, tendo traduzido ainda o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese e as obras póstumas, todos de Allan Kardec. Explicações. Como é do domínio público, Kardec, ao imprimir a terceira edição do seu livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, por ordem dos Espíritos, reformou completamente as edições anteriores, suprimindo inúmeros trechos, acrescentando outros, alterando a redação de muitos e a numeração de vários parágrafos, tendo anteriormente modificado o próprio título da obra. A terceira edição francesa ficou, pois, sendo a definitiva e, por isso mesmo, a Federação Espírita Brasileira, obediente às instruções que os Espíritos deram a Kardec e por este aceitas, fez a presente tradução da referida terceira edição francesa, sobre a qual Kardec escreveu na Revista Espírita de novembro de 1865 o seguinte:
Esta edição foi completamente refundida, além de algumas adições. As principais modificações consistem numa classificação mais metódica, mais clara e mais cômoda das matérias, tornando a obra de mais fácil leitura e facilitando igualmente as consultas. A editora. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, igual imenso exército que se movimentam ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. E eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como um som de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Nota: a instrução acima transmitida por via mediúnica resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso foi colocada aqui como prefácio. Introdução. Primeiro, o objetivo desta obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se os discutissem, nele teriam as seitas encontrando sua própria condenação. Visto que, na maioria
elas se agarram mais à parte mística do que à parte